Como o Mário estava falando aqui, é um processo de conhecimento de várias situações que estão ocorrendo. Tem essas duas ligas, né, que há uma necessidade de verificação. Uma delas tem um conjunto de equipes mais voltada à segunda divisão, né, terceira divisão, inclusive, ali é uma liga politicamente mais fraca. E tem, claro, a Libra, que é mais consistente em relação ao conjunto das equipes que participam dela. Agora, todo esse procedimento, e a gente tem que, quando surgem os assuntos novos, e aí temos também a questão da SAF, que é outra matéria que nós vamos ter que fazer um enfrentamento. Inclusive, agora, eu tenho a honra e a oportunidade de participar da Comissão de Assuntos Legais do Grêmio, e já na primeira reunião, eu justamente coloquei a necessidade do Grêmio, através do seu Conselho Deliberativo, se inteirar, discutir, debater e apresentar essas matérias de maneira propositiva, porque não adianta a gente simplesmente fazer ou tocar de ouvido determinado assunto, ou simplesmente fazer uma leitura formal da legislação e das possibilidades existentes. Nós temos que fazer análises propositivas acerca ou da Libra ou da SAF. Por exemplo, a SAF é interessante para as equipes do porte do Grêmio e do porte internacional? Qual é a vantagem que existe em relação a isso? O que acontece com a direção, com o Conselho Deliberativo, com a torcida, com os sócios, caso seja vendida ou negociada uma parte, como é o departamento de futebol, ou o clube inteiro? O que se ganha com isso? Então, existe uma avaliação muito superficial apenas do que está expresso na lei. Só que a legislação e os procedimentos ali previstos, de forma apenas expressa, eles apresentam interpretações. E as interpretações conduzem a atos. Esses atos a serem tomados futuramente vão constituir o futuro de uma agremiação que tem 120 anos como o Grêmio. E veja bem que nós estamos, no caso do Grêmio, nós temos duas situações pretéritas que indicam a necessidade de discutir a matéria. Todo mundo recorda, pelo menos os um pouco mais velhos, né? Em 2000, a questão da ISL, que foi aquela febre, que foi aquela volúpia de poder encontrar ali uma solução mágica, inclusive, que acabou acontecendo e depois deu todo aquele problema. Até foi positivo a ISL ter quebrado, porque poderia resultar num problema financeiro maior para o Grêmio. Logo em seguida, claro, 10 anos depois, nós temos Arena, contrato Arena, e tudo aquilo que se trabalhou naquela oportunidade, se discutiu naquela oportunidade, mas foi o arrastão. A ideia era maravilhosa e todo mundo foi sem aprofundar as discussões. Agora nós temos Libra, temos a Liga Forte, temos a SAF, e o que está acontecendo é, de novo, aquela falta de não um debate. Podemos debater aqui qualquer situação, mas o que se propõe cada dispositivo da lei, o que ele pode gerar em termos práticos num clube de futebol com 120 anos? É vantajoso uma associação, como é o caso do Grêmio, uma associação esportiva, se converter numa empresa com tudo aquilo que uma empresa ela se propõe, principalmente, ônus, né? Principalmente a questão da lucratividade para os seus acionistas. Então, o torcedor hoje, sócio do Grêmio, vai deixar de ser sócio, vai passar a ser acionista. Mas haverá acionistas majoritários e acionistas majoritários privados, que poderão ser pessoas físicas ou jurídicas. Essas pessoas físicas ou jurídicas se tornarão donas do Grêmio, donas de uma equipe de futebol. E as experiências que estão acontecendo aí, a gente tem condições de dar uma olhada. O que está acontecendo com o Botafogo, o Bahia, né, de novo, né, que está... Lá atrás, o Vitória. Então, tudo aquilo que está acontecendo agora é motivo para a gente aprender com os erros e, eventualmente, copiar os acertos. Mas a gente tem uma prática muito interessante que a gente apenas copia os erros, por incrível que pareça. Os acertos parece que não são nunca o objetivo.